Como é que surgiu isso, João? Tão cedo? Foi Estava brutal, lá o Futre, também é importante. O Futre, naquela altura, o Futre estava no Atlético de Madrid, já era um rei no Atlético de Madrid. Tinha muita moral já, não é? Tinha muita moral. E naquela altura, o Futre foi a minha casa, eu vivia numa casa perto do estado do Bessa, foi o Futre que foi a minha casa me convidar e me convencer para ir para o Atlético de Madrid. Ou seja, aquele que era o meu ídolo, foi a minha casa pedir-me para eu ir jogar com ele no Atlético de Madrid, com aquele contrato que ele me estava a dizer. Não conhecia ainda, na altura? Não, tinha conhecido em Vallecas, porque eu tinha estado no Campeonato de Europa, na final do Campeonato de Europa com a Espanha, com os sub-16, e ele foi ver esse jogo. A tal do penalti falhado. Exatamente. Ele foi, nós fomos ver um treino dele ao Vicente Caldeirão, e ele depois foi ver a final em Vallecas. Já o conhecia daí, mas... E aparece-lhe o Paulo Futre em casa. Depois aparece-me o Paulo Futre em casa a dizer, tens que vir, não sei o quê. A minha transferência foi bem mais cara do que a dele do Porto para lá. A sério? Foi muito dinheiro, muito dinheiro. Gil e Valentim Loureiro. Eram 500 mil euros, salvo erro. 500 mil euros, que era uma coisa brutal. Estamos a falar em 89. Era brutal. Foi a maior transferência de sempre na altura, por isso, para ser maior que a do Futre, tinha que ser grande, não é? Claro que sim. E depois aconteceu o que aconteceu. Eu fui para lá lesionado, porque no último jogo que eu faço pelo Boa Vista contra o Porto, num lance com o André, faço uma fissura, estou 6 meses parado, ou seja, os primeiros meses que eu estou em Espanha, estou parado. Teu amigo André. E depois só jogo, por isso é que eu vou para o madrilenho. E até porque também havia limites de estrangeiros e não sei. Mas em teoria ia para a equipa principal, João, quando vai para lá, não é? Sim, claro. Teoricamente era para a equipa principal. O Atlético de Madrid ia pagar aquela pipa de massa para eu ir para o madrilenho, não é? Claro que sim. E pronto, depois com limites de estrangeiros aquilo também não ajudou. Eu acabei por ficar um ano e depois não era vida. Houve a possibilidade de eu voltar ao Boa Vista para voltar a Portugal. O Major conseguiu, não me perguntes como. O Major conseguiu receber o dinheiro todo e ao fim de um ano e meio ter outra vez o jogador. E depois venderam-me pela mesma quantia para o Benfica. No ano a seguir. Por isso foi... Conseguiu vender 2 vezes o João Pinto para o Major. Uma pipa de massa. E pronto, e depois foi a minha carreira no Boa Vista, e essa parte é a parte que eu acho que a maior parte das pessoas conhece melhor. Mas no primeiro ano e no segundo ano, embora não fosse fácil, porque eu no primeiro ano que vou para o Benfica é o Ivic o treinador, e a pré-temporada não estava a correr como eu pensava que poderia correr, não estava a jogar, não fazia parte do 11 inicial. Já começava a pensar em voltar outra vez ao Boa Vista. O Boa Vista era sempre a base. Para uma terceira venda. Para uma terceira venda, provavelmente. Ou não. Mas naquela condição não queria ficar. Não me estava, curiosamente, não me estava a adaptar. Estava a ser difícil. A pré-temporada foi difícil. Porque o Ivic na pré-temporada, na Suécia, dividiu a equipa em duas. Ou seja, havia uma parte da equipa que ia jogar os jogos com os amadores, e depois havia outra, que era aquela equipa que a gente chamava da Coca-Cola, e depois havia os principais que iam jogar mais perto do hotel onde a gente estava, e com equipas melhores. Sentias-te ali, eu sempre habituado a ser acarinhado, de um momento para o outro chego ali, pá, miúdo, vai para ali, que ainda não tens lugar, não me estava a agradar muito a ideia, e sem nada parecer que, sem nada me dizer, primeiro jogo do campeonato, o Ivic para uma jogada titular em Santo Tirso. E marcas? Eu faço o 2-1 da vitória, o gol da vitória, e a partir daí nunca mais saio. Mas se me perguntares porque é que foste jogar a titular depois de fazer a pré-temporada toda no banco, não te consigo responder. Só uma pessoa como o Ivic, que conhece o Ivic, sabe que isso é possível acontecer. Imprevisível? Era muito imprevisível, era diferente. Foi o Ivic que quis reduzir a largura do estádio da Luz. Eu lembro perfeitamente disso, sim. Porque dizia que os adversários tinham mais vantagem com o campo grande do que mais estreito. Devia ser o único que tinha essa teoria. mas é verdade. E aconteceu. Ele tirou salvo erro, 2 metros de cada lado ao campo.